Amém. Os irmãos me ouvem bem? Amém. É tremendo, né? Eu acho que é notável saber quem é o centro no nosso encontro, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Nossas canções, nossa presença aqui, nosso esforço para estarmos aqui reunidos como igreja, aí a bênção, né, de ouvir um pouco sobre o Carlos Daniel, que o senhor tem feito, através da vida deles, do Marcelo Mar e família, tremendo isso que Deus vai fazer. E a palavra que o senhor tem colocado no nosso coração não é diferente disso, traz essa centralidade do Senhor, né? Esse é um tema que já por algumas semanas o senhor tem colocado no nosso coração, tem gerado, junto aqui com os discípulos diretos, no grupo caseiro, com irmãos que temos encontrado nesses últimos dias na edificação, e tem sido tremendo isso. E a gente quer seguir um pouquinho, trazer um pouco para esse contexto aqui da reunião maior com todos, para que a gente possa relembrar, como o Wagner disse, sobre novidades. É a novidade de 5.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.000 anos, 1.000 anos, 500 anos, ontem e hoje, e vai continuar sendo essa verdade tremenda, que é sobre Jesus, sobre o Emanuel, Deus conosco, né? Aquele que foi enviado do Pai para nós. Mas eu queria, antes de entrar nesse assunto necessariamente, eu queria voltar um pouquinho e fazer uma pergunta aqui. Não sei quantos de vocês que já passaram em entrevista, geralmente tem uma pergunta que se faz nas entrevistas de trabalho, não sei quantos já experimentaram isso, que é assim: o que você vai fazer nos seus primeiros 30 dias de trabalho, né? Quando você começa a trabalhar. Eu queria abrir os microfone um pouquinho aqui dos irmãos, ouvir um pouquinho de vocês. Primeiro, se vocês já ouviram essa pergunta. E segundo, algumas respostas também. O que você está começando agora, foi para uma entrevista de trabalho, e aí te pergunta assim: olha, o que você vai fazer nos 30 primeiros dias que você tiver no trabalho? E aí, quem pode falar um pouquinho, responder? Ou se você também não teve essa pergunta, o que você responderia? O que você vai fazer nos seus 30 primeiros dias de trabalho? Se você conseguir a vaga, né? É uma entrevista, né? Mas é interessante porque tem tudo a ver com o que vocês responderam. Tem a ver sobre aprender, né? Isso se fala muito isso. Quando você vai para entrevista, o objetivo dos 30 primeiros dias no trabalho é justamente aprender. Essa é a palavra-chave. E aprender sobre o quê? Você vai aprender primeiro sobre os sistemas de organização da organização, o que eles usam, se é sistema automatizado, se usa computador, se não usa computador. Você vai aprender também as políticas de recurso humano, você vai saber quantos dias de trabalho, dias de férias, como é que se pede, se tem algum sistema que você usa para você poder pedir as férias, você vai entender quando que é o dia como a Cris falou, né, o dia do salário, o dia do pagamento, quando que recebe contra-cheque, como é que funcionam as promoções, se alguém pode ser promovido ou não pode, quais são as oportunidades. Você vai também... Opa! Está falhando aqui. Você vai também aprender quem são os colegas de trabalho, né? Como que é montada essa equipe, como que ela funciona, se você a quem você reporta, se você tem um colega, o que é o trabalho que eles fazem. Você vai aprender também qual que é a equipe de gestão da empresa, quem são os chefes, como que funciona a hierarquia, né? Como que funciona essa ordem executiva da empresa. Você vai aprender sobre os clientes, vai aprender quem são os parceiros, e aí depende do ramo da organização para entender isso. E você vai também aprender sobre os valores de liderança e da cultura da empresa, porque é através desses valores que a empresa avalia os seus funcionários, trabalha com eles e tudo mais. E você vai entender também a estrutura física e de recursos. Tem computador, não tem computador, eles te dão um computador para trabalhar, você tem que usar o seu próprio, você tem que... onde ficam os escritórios, essa empresa tem filiais, onde fica a matriz, né? Você vai aprender também sobre essa estrutura física e esses recursos disponíveis. Mas qual é o resultado, então, depois que você passa por esse
esse período aí que você está em aprendizado. Inicialmente, nós falamos aí de 30 dias, né, de aprendizado. O resultado é muito bom. Por quê? Porque se pensar assim, eu vou me sentir mais à vontade para tratar dos assuntos que eu estiver lidando, conversando a respeito. Eu vou também ganhar mais confiança no que eu estou fazendo. Eu consegui aprender dos meus colegas, dos chefes, das pessoas, o que é esperado ali. Eu vou saber onde buscar o que eu preciso, quer seja um recurso material, um material de escritório, ou ainda se eu preciso de ajuda em algo específico. Eu também vou saber a quem recorrer. Se é um colega da minha equipe, se é um colega de uma outra equipe, de um outro departamento, de um outro setor, ou ainda de um escritório remoto. E eu consigo entender o que é esperado de mim. Consigo também enxergar, não só entender o que é esperado, mas o impacto que eu vou causar na organização, o que vai acontecer quando eu desempenhar bem o meu papel, ou como ali, né, como quando eu fizer não só o que é pedido, mas além do que é pedido, eu vou saber dimensionar sobre isso aí. Saberei também dos valores dos quais eu seria avaliado, no como eu entrego o que eu faço, sobre o que eu faço e ainda o como eu faço. Esses são valores que trabalham em termos disso aqui. Então, basicamente, quando se pergunta sobre os 30 dias, os 30 primeiros dias, gira tudo em torno do conhecer, do conhecimento, do aprender. E quando a gente volta agora para a palavra nos diz que a vida eterna é conhecer. Só que não é só conhecer, né? A vida eterna é conhecer o quê? Conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem foi enviado pelo Pai. Então, assim como a gente pegando algo humano, algo terreno, algo tão temporário e temporal, a gente fala disso e a gente pode já, aqui quase todos nós falamos a mesma coisa, é conhecer, é aprender sobre o que tem, é entrar a fundo sobre isso, também o reino de Deus, ou mais ainda o reino de Deus e na igreja do Senhor, é conhecer. E por isso que o Senhor falou em João 17:3, que essa é a vida eterna, que é conhecer, que conheçam, que aprendam, que saibam sobre esse único verdadeiro Deus. E é justamente o que significa, o que esse conhecer significa. Conhecer significa, ainda do verbo em inglês to know, né? Significa saber, conhecer, entender sobre, reconhecer ainda e distinguir. Tudo isso está vinculado a esse conhecer que o Senhor fala sobre a vida eterna, sobre conhecer. E é por isso que a gente está gastando esse tempo aqui, um tempo de conhecer, de expandir, de mais uma vez voltar e rever coisas tão preciosas sobre o maior e a razão da nossa vida, que é sobre Jesus, sobre Emanuel. A gente quer saber sobre ele, a gente precisa saber sobre ele, a gente precisa conhecê-lo cada vez mais. A gente precisa não só conhecê-lo, mas também entendê-lo, o que tem em seu coração, qual que é a sua vontade. A gente quer reconhecê-lo nos nossos caminhos, a gente quer reconhecê-lo no dia a dia, a gente quer reconhecer ele na nossa casa, a gente quer reconhecer ele na vida dos nossos irmãos, a gente quer reconhecer ele ao nosso redor. Mas não só isso, a gente também quer distinguir aquilo que vem dele, aquilo que sai do seu coração, aquilo que sai do seu evangelho, aquilo que sai do seu reino, aquilo que é proveniente e emana dele, e distinguir isso entre as coisas que não são dele, as coisas que são do mundo. E aí, quando a gente fala de Jesus, a gente pode falar de um Jesus que se fez carne. E quando a gente fala desse Jesus que se fez carne, a gente pode falar de coisas como, olha, esse Jesus, ele foi filho de José e Maria, né? A gente sabe também que esse Jesus que se fez carne, ele nasceu em Belém, não do Pará, né? Belém da Judéia. Então, esse Jesus nasceu é algo que nós também sabemos sobre esse Jesus que se fez carne. A gente sabe também que ele foi presenteado pelos 3 reis. E se eu perguntar o nome aqui, ele na casa do vinho, os meninos vão já falar de cor, né? É o tal do Belchior, Gaspar, né? E quem mais, né? Quem foi o terceiro? Vai sair aí? Belsazar? Não, esqueci. Baltazar. Baltazar. Baltazar,
E aí a gente continua, fala, não, ele também foi primo de João Batista, e teve toda a situação quando Maria foi visitar Isabel. A gente sabe também que aos 12 anos Jesus já estava lá ensinando no templo e entre os doutores da lei. Morreu aos 33 anos de idade, foi chamado de Nazareno e Galileu, né? Alguns, inclusive, parte do calendário também se baseia, né, no nascimento de Jesus, como Anno Domini, essa expressão em latim. Então, assim, esse é do Jesus que se fez carne. E ainda alguns comemoram o 25 de dezembro, né, como atribuição ao seu aniversário. Mas Jesus, e a gente vendo Jesus com isso, a gente diz, olha, Jesus é profeta, né? Outros dizem, Jesus é sacerdote. Jesus ainda é o que? Não, Jesus é o Messias. Jesus é aquele enviado por Deus. É um homem sábio, né? Jesus era sábio. Olha os seus ensinamentos, olha tudo que ele disse, olha as suas palavras, suas frases, né? Jesus também é rei, né? Mas não só rei, Jesus é um homem de paz. Jesus trouxe muita paz, muita inspiração. Jesus também, Jesus é o líder. Quantos livros tem para dizer que Jesus é um grande líder? Olha o exemplo da liderança de Jesus. Olha como ele liderou 12 apóstolos. Olha como ele moveu multidões de um lado e para o outro. Ou ainda não, Jesus, o libertador, né? Aquele que viria, muitos ainda acreditaram que era o libertador das mãos dos romanos e tudo isso. Mas, com tudo isso, não é somente o Jesus que se fez carne, que eu gostaria de falar. Na verdade, eu queria falar um pouco mais. Em Mateus 16, 13, Jesus estava com seus discípulos e ele junto, Jesus fez uma pergunta para eles. Jesus perguntou assim, quem dizem os homens que eu sou? Importava para Jesus entender qual era a revelação que cada discípulo tinha. Jesus queria saber o que diziam deles, mas Jesus estava mais querendo saber o que os discípulos pensavam sobre ele. E daí Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? A resposta está no versículo seguinte. E aí fala assim, olha, Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, o Batista, né? E outros ainda dizem que tu és Elias. E ainda aqueles que dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus ficou muito curioso com aquela resposta e perguntou assim, mas e vocês? Que dizeis quem eu sou? E ali a gente sabe, sempre tinha alguns que se prontificavam à frente de responder prontamente, e esse foi Pedro. E aí no versículo 16, então, Pedro responde assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante, e eu sei que todos vocês já sabem, conhecem essa passagem toda, mas aqui tem algo muito importante. Responder que ele era o Cristo simplesmente não completaria a resposta. Mas quando ele responde, tu és o Filho do Deus vivo, Jesus responde para ele, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Observem essa palavra que eu coloquei aqui um sublinhado dela, as duas, né? Meu Pai que estás no céu. Porque quando a gente entende o que Jesus estava falando e se referindo quando ele quis dizer meu Pai, a gente vai entender o texto de João 5:17, quando Jesus, ali rodeado pelos fariseus que estavam muito magoados, chateados com Jesus, porque ele havia violado o sábado, e aí ele fala assim, olha, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E o que isso quer dizer? Isso aqui, irmãos, foi o que levou Jesus à cruz. Isso aqui foi o que colaborou para que aqueles homens se enfurecessem com Jesus e quisessem o matar. E é isso que fala o texto. É que, nossa, ficou sobreposto aqui. É que, fala aqui, os judeus, então, mais ainda procuravam matá-lo. Não porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quando Jesus se referiu a meu Pai aqui, ele não estava falando que Deus era simplesmente o Pai como eu e você falamos, Deus é nosso Pai. Mas ele se referia a um Pai de mesma natureza, um Pai de mesma
aquele que é saiu do sangue dele, foi criado por ele, foi gerado por ele, e daí tão grande ofensa. E quando nós pensamos sobre essa fala de Jesus, de que ele nomeou e referiu a Deus Pai como Pai, e se fazendo igual a ele, Jesus falou, eu tenho a mesma natureza de Deus. Logo, Jesus estava dizendo que ele era Deus. E a gente continua nesse João 5, 17 e 47, e fala assim, ó, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igual. E ele continuou, seguiu dizendo para aqueles judeus ali, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem ele quer. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo para que todos honrem o Filho como honra ao Pai. Irmãos, Jesus estava falando, vocês devem me honrar, porque eu sou Deus. Há pessoas que dizem, eu estava nos Estados Unidos assistindo uma palestra e havia um muçulmano que começou a falar e citar o Novo Testamento inteiro para aquela plateia de auditório de uma universidade. E uma cristã se aproximou e perguntou a ele se ele não cria que Jesus era o Filho de Deus. E aquele homem ali começou a navegar por todo o Novo Testamento, citando textos e mais textos, que Jesus era profeta, que Jesus era um bom homem, que Jesus fez coisas boas, que Jesus era respeitado por eles. Mas ele citou e falou assim para a moça, mas não tem nenhum versículo na Bíblia que Jesus disse que ele era o Filho de Deus. E aqui, irmãos, nós vemos recheados e plenos de textos que afirmam isso. Inclusive, Jesus requerendo, como nenhum outro texto, na palavra aqui em João capítulo 5, ele dizendo, olha, eu sou filho de Deus, e o filho de Deus assim deve ser honrado, deve ser ouvido. Ele continua, quem ouve a minha palavra e crê que em quem me enviou tem a vida eterna. Irmãos, quem pode dar a vida eterna senão o próprio Deus? Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu a quem? Ao Filho de ter a vida em si mesmo. Não depende de ninguém, não foi criado por ninguém, mas é o próprio Criador. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E ele diz, eu vim em nome do meu Pai. Novamente reafirmando a sua natureza e a sua herança no Pai. E ele completa assim, se vocês crescem em Moisés, vocês iriam crer também em mim, pois Moisés escreveu a meu respeito. Como pode um homem dizer isso? O que vocês veem de toda a lei que foi dada estava falando sobre mim. E assim Jesus estava afirmando. De quem mais, irmãos, senão de Deus, poderíamos ler tais coisas? Quando a gente vai em Colossenses 1, de 15 a 20, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a imagem do Deus invisível. Só Jesus. E sobre as respostas, então, para as perguntas abaixo, quem pode dar a vida eterna? Somente Deus. Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Qual homem poderia ser um com o Pai? Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Também, quem é o Deus forte e o Pai da eternidade que nós louvamos no início do encontro? Senão ele, como o profeta Isaías disse, e seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quem é o único que pode perdoar e salvar o homem, senão o Deus Altíssimo? E aí então vem Jesus e fala, na verdade, Pedro falando, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quem tinha glória com o Pai antes que o mundo existisse, irmãos? Jesus declara em João 17:5, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou ainda, quem é o herdeiro, queridos, de tudo
e por quem Deus fez o mundo, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo por quem fez o mundo. Assim está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Ainda, irmãos, quem é a luz do mundo? E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou ainda, quem desceu dos céus? Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou ainda, irmãos, quem há 2000 anos atrás seria mais velho ainda do que Abraão? E Jesus diz, em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Irmãos, esse é Jesus, irmãos. Ele é Deus, sabe? Ele é incomparável. Não há como comparar Jesus com nada, nem ninguém, porque é o Criador versus criatura. É incomparável. Ele não é um líder, ou um profeta, ou um pensador, ou ainda um sábio, ou criador de uma religião, como do cristianismo, ou ele fundou o cristianismo, ou ainda um filósofo bom, e nem mesmo um menininho frágil numa manjedoura. Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é a razão, irmãos, pela qual nós existimos. Ele é a razão pela qual dormimos a noite passada e aqui estamos acordados e reunidos como igreja. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, irmãos. Ele é o primeiro e também ele é o último. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que vive, foi morto, mas está vivo para todo sempre. Amém. Por isso, irmãos, não nos deixemos confundir. Nós temos que conhecê-lo, precisamos seguir sabendo sobre ele, conhecendo ainda mais sobre esse Jesus, entendendo sua vontade, o que ele quer de nós, o que ele espera de cada um de nós, reconhecendo o quão bom e maravilhoso ele tem sido em cada um de nós, nos resgatado do mal, nos trazendo vida e salvação, distinguindo o que vem dele e o que vem de outras fontes. Porque ele disse, irmãos, eis que cedo venho, certamente cedo venho. Amém.